Boa tarde a todos. Vamos então, nesses instantes, serenando os nossos corações, os nossos pensamentos, nos elevando até Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre. Vamos tentando nos ligar aos nossos mentores, aos nossos anjos da guarda, espíritos protetores, os mentores da casa de Fabiano, e assim todos juntos, nos sentindo como se estivéssemos no salão da casa de Fabiano, vamos nos preparando, entrando em comunhão de pensamentos e sentimentos, rogando a Deus nosso Pai por todos os que sofrem, por todos os que choram, e rogando nesse momento especialmente pela nossa companheira Aileen, que faria essa sessão nesse momento, que ela possa se restabelecer em breve, que esteja bem, que esteja de volta às atividades. Então a gente vai começar aqui fazendo uma leitura do Evangelho, né? Do Evangelho segundo o Espiritismo, porém não vamos ler o texto evangélico. Dessa vez nós vamos pegar aqui uma parte nas instruções dos Espíritos, né? Um ensinamento dado por São Luís. Nós vamos pegar um trecho desse ensinamento e depois nós vamos partir para um outro livro aqui, que é Na Hora do Testemunho, de Francisco Cândido Xavier e José Herculano Pires. Tá? Então vamos lá. Esse texto do Evangelho, A Necessidade da Encarnação, texto de São Luís, que foi dado em Paris, 1859. Então é feita uma pergunta e São Luís responde. A pergunta Kardec faz a pergunta e o Espírito São Luís vai responder. A encarnação é uma punição e somente os espíritos culpados é que lhe estão sujeitos? Então estar aqui vivos, encarnados, isso é uma punição? E somente os culpados, né? Então nós aqui no mundo ainda de provas e expiações, espíritos imperfeitos, é só nós que estamos sujeitos? Essa é a questão. Estão dizendo da necessidade de encarnar, né? A passagem dos espíritos pela vida corpórea é necessária para que eles possam realizar, com a ajuda do elemento material, o corpo físico, os propósitos cuja execução Deus lhe confiou. Então, esse é uma das necessidades. É ainda necessária por eles mesmos, né, os espíritos, nós mesmos necessitamos, pois a atividade que então se veem obrigados a desempenhar ajuda-os a desenvolver a inteligência. Deus, sendo soberanamente justo, deve aquinoar equitativamente a todos os seus filhos. É por isso que ele concede a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de ação. Todo privilégio seria uma preferência, e toda preferência uma injustiça. Mas a encarnação para os espíritos é apenas, né, aqui respondendo exatamente a pergunta que Kardec fez, ele diz aqui, mas a encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório, ou seja, não vamos encarnar indefinidamente, né? Nós vamos encarnar até enquanto nós estivermos aí sujeitos a passarmos por aprendizados que a matéria vai nos proporcionar, e também, né, a gente pode continuar encarnando enquanto a gente tiver, quando já tivermos condição, muitos espíritos pedem a encarnação como prova, né, mas não prova, para provar realmente, dando testemunho do seu amor, da sua fidelidade a Deus. Então são espíritos ali já numa condição de ter o amor tão desenvolvido dentro de si, que eles pedem para encarnar, não é porque eles querem se aperfeiçoar as suas virtudes. Então vem grandes missões de amor, né? Então a gente tem vários exemplos aí de espíritos de uma superioridade moral, né, notória,
A gente teve no Brasil um exemplo recente do nosso tempo, Chico Xavier, temos o Divaldo também. Então, né, mas temos ali, são espíritos que precisam ainda estar passando ali, né, mas já não é tanto com um caráter expiatório, né? Talvez tenha algum resquício, eu não sei, Deus é que sabe do histórico espiritual de cada um, mas a gente observa que tem espíritos que realmente vêm, continuam encarnando, mas já numa missão de amor, né, para ajudar a resgatar aqueles que ficaram para trás, né? Mas chegará um momento que não será mais necessário isso, né? Não é necessário. Quando o espírito já tiver atingido uma condição de pureza, né, ele não precisa mais, ele só vai fazer também realmente como Cristo, né, por uma missão de amor muito grande mesmo, um amor muito maior, né? Então, veja, para todos os espíritos é apenas um estado transitório, é uma tarefa que Deus lhes impõe no princípio da existência como primeira prova do uso que farão do seu livre-arbítrio. Os que executam essa tarefa com zelo sobem rapidamente e de maneira menos penosa os primeiros degraus da iniciação e gozam mais cedo o resultado de seu trabalho, sofrem menos, né? Em resumo. Os que, ao contrário, fazem mau uso da liberdade que Deus lhe concede, retardam o seu progresso, e é assim que, por sua obstinação, podem prolongar indefinidamente a necessidade de reencarnarem, e é então que a encarnação se torna um castigo. A leitura, o texto é um pouco longo, tudo mais, mas a gente vai parar nesse trecho porque tem um outro texto aqui que eu gostaria de estar lendo, muito bacana, né? Mas eu acho que aqui já dá para a gente ter uma noção, né? Que não vamos ficar encarnando eternamente. Chegará um momento que não será mais necessário, né? Mas bem antes disso, vai chegar aquele momento que as encarnações, conforme nós formos assim, sendo dóceis mesmo, desenvolvendo o amor, muito antes da gente se tornar um espírito puro, por assim dizer, as encarnações serão menos dolorosas, né? E se eventualmente a gente passar por dores, serão dores assim que dói mais aos olhos dos outros, que ainda não estão com a condição, né, espiritual mais desenvolvida de ver, né? Do que para o próprio espírito. Então, os espíritos que passam muitas vezes por sofrimentos, né, espíritos ali tão o grande exemplo para tudo sempre é o Cristo, né? O espírito puro, justo e sofreu tanto. Então, para a gente, às vezes a gente observa assim e fica, né? Nossa, como, né? Mas para um espírito dessa condição, não que ele não sinta, claro que ele sente, porque ele tinha um corpo de carne como o nosso, ele sentiu todos os sofrimentos, mas a resignação, a confiança, a fé é algo tão que a gente não consegue perceber, que quando passa, né? Os momentos ali terríveis, né? Eles sentem aquela paz e felicidade, como se aquilo não representasse nada, não abala as estruturas, né? Então a gente vai chegar um momento que nós vamos passar aí por todos os turbilhões sem nos afetarmos tanto, mas até que esse dia chegue, a gente vai ter que estar passando por várias e várias encarnações, várias e várias existências terrestres, em vários e vários cenários, digamos assim, né? Todos eles são desenhados conforme a sabedoria de Deus, né? Que sabe do nosso passado todo e sabe tudo aquilo que é necessário para que a gente cresça, para que a gente se desenvolva, né? E aí eu trago uma leitura aqui desse livro, Na Hora do Testemunho, né? Já falei o nome aqui. É um livro de Francisco Cândido Xavier e Herculano Pires. São várias histórias pequenas, vários textos, assim, mas ricos demais, né? Esse texto, e de vários espíritos, textos, assim, às vezes do próprio Herculano, tem textos aqui do irmão Saulo, tem vários textos aqui, né?
Então esse texto aqui, Emmanuel, né? Existência terrestre. Muitos companheiros na atualidade do mundo perguntam hoje pelo sentido da vida. Cientistas diversos respondem que a vida é um ponto de interrogação. Poetas vários afirmam que se trata de uma sucessão de adeuses. Criaturas verdes de entendimento interpretam-na por festa sem lógica, apropriando-se-lhe os prazeres imediatos. E os pessimistas asseveram que tudo é nada, como se do nada pudéssemos formar alguma coisa. Então são várias visões aqui que a gente percebe todas elas muito pessimistas, né, negativas, e nenhuma delas condiz aí com a justiça de Deus, né? Então vamos lá. A Terra, porém, é uma escola de vida, e nas múltiplas classes em que se subdivide cada aluno, né, o espírito imortal, usa o corpo físico visando alcançar determinados fins. Esse veio aprender ensinando. Então aqui ele vai dar vários exemplos, né, de um, de outro, da humanidade em geral. Então aqui, esse veio aprender ensinando. Outro chegou para dirigir o trabalho. Outro ainda se integra nos quadros da subalternidade a fim de burilar-se. Aquele é repetente de lições nas quais faliu em outra época. Outro é chamado à revisão do próprio comportamento. E aquele outro ainda é trazido ao reencontro de amigos que um dia transformou em adversários a fim de rearticular com eles a harmonia necessária à construção do bem. Então ele, né, esse um e outro, ele está falando de todos nós, porque todos nós nos vemos assim numa situação dessa, toda a humanidade, né? Então vejamos aqui, continua o texto. Deixa que a reencarnação te ilumine a mente com as realidades que nos presidem os caminhos evolutivos e observarás a sabedoria que nos rege a existência em qualquer plano do universo. O berço é a tua ficha de entrada no educandário em que estagias. Com o núcleo familiar, dispões de pessoas certas e dos problemas que te dizem respeito. Então Deus sabe aonde nos coloca. A cegonha não errou o berço que deixou a gente lá, digamos, falando ali na linguagem bem alegórica infantil, né? Então nós estamos no lugar certo, não caímos no berço errado. No panorama social em que circulas, tens a paisagem de serviço que te solicita demonstrações de aproveitamento e valor. Também não nascemos no país, na cidade, no estado que estamos, sob o governo que estamos por acaso. Nós estamos no lugar certo e no momento certo, porque Deus não erra. Nas provas e dificuldades do dia a dia, possuis o esquema das tarefas de melhoria e elevação. Pelo que sentes, sabes com clareza em que matéria se te exige aplicação mais intensa. Isso é importantíssimo. Aqui, olha, pelo que sentes, sabes com clareza em que matéria se te exige aplicação mais intensa. E isso aqui pede de nós aquele olhar para dentro de nós mesmos, né? É a base da transformação e da reforma íntima, coisa que muitas vezes a gente não se dispõe a fazer, porque quando a gente se dispõe a fazer isso, a gente tem que deixar de ser orgulhoso, primeiro com a gente mesmo, porque quando a gente começa a olhar nós mesmos, no íntimo dos nossos pensamentos, e só começa a ver coisa legal e bacana, se achando que não somos infalíveis, que a gente não erra, então com esse olhar, não vai dar certo, né? Então não vai haver essa clareza aqui, olha. Não vamos conseguir enxergar com a clareza, mas quando a gente olha para dentro da gente mesmo, analisa aquela palavra que a gente soltou, analisa aquele gesto que a gente fez, aquela atitude que a gente tomou, o pensamento, quando a gente analisa, né, com lupa, à luz do Evangelho, à luz de todos os ensinamentos que a gente fica lendo todo santo dia,
aqui, ou pelo menos deveríamos, né? Nós vamos perceber de uma maneira muito sincera quais são as nossas inclinações reais, o que a gente ainda traz de muito sujo dentro da gente, e trazemos, né? Observando as atitudes, os pensamentos, a nossa agitação interior ou a nossa calma interior. Então, cada um olhando dentro de si vai perceber o quanto, se olhar com, né, mas tem que ser assim, aquele olhar imparcial e verdadeiro, e aquele olhar que a gente teria vergonha que os outros vissem. Mas a gente com a gente mesma, às vezes a gente também se envergonha, mas tem que ter coragem para fazer isso, né? Aí, quando a gente faz isso daí, nós vamos saber exatamente em que ponto é que a gente precisa se aplicar mais, como ele está dizendo aqui, né? Porque ninguém está aqui, nós não estamos naquela condição que eu falei no começo, de espíritos que já vêm numa missão de amor, né? Às vezes até sofrem ali, mas até para mostrar, para dar o exemplo, nós não estamos nessa categoria. Né, nós somos ali devedores assim demais, né? Nossa condição ainda é muito difícil, mas isso não é para deixar a gente triste no sentido de sentirmos derrotados, não, é para a gente se enxergar de uma maneira muito real, porque quando a gente olha para dentro de nós mesmos assim, cara a cara, digamos assim, é mais fácil a transformação e menos dolorosa, eu acredito, do que quando a gente fica tentando disfarçar e achar que a gente é muito mais do que o que a gente realmente é, em todos os sentidos, né? Então, continuando a leitura. E pelos que te rodeiam, reconheces os colegas de turma ou verificas quais são os companheiros mais íntimos com os quais deves construir e aprender, servir e trabalhar. Então, nas nossas relações diversas, não só da nossa família, relações diversas com qualquer pessoa, né, com o nosso próximo, como Jesus falou, quem é o nosso próximo? É qualquer pessoa que atravesse o nosso caminho, né? Não é só aqueles que vieram ali encarnados, só aqueles que a gente conhece, convive. Qualquer um é o nosso próximo, qualquer pessoa. Então, nas nossas relações cotidianas com qualquer pessoa, nós vamos ali perceber quem são aqueles companheiros mais íntimos e quais são aqueles que nós temos com quem a gente tem que fazer um esforço maior para aprender, servir e trabalhar. Coisas que muitas vezes o nosso orgulho não deixa que fazemos. E por isso sofremos, né? Não temos paz. E então aí continua o texto, já está terminando. Pensa na existência terrestre como sendo a vida educativa dentro da vida imperecível e através dos obstáculos do cotidiano, perceberás que te vês em temporário curso de aprendizagem, enquanto que os astros, na tela cósmica, te farão sentir que, se te matriculaste na escola da experiência humana, estás igualmente no caminho do regresso ao lar maior, onde te esperam as luzes do eterno alvorecer. É muito bonito, né? E consolador, como todos os textos que a gente vê, né, desses espíritos de uma condição superior à nossa, eles nos chamam a responsabilidade, sim, né, chamam ali a responsabilidade, mas sempre eles deixam ali pra gente entrever, eles mostram com clareza que todo o esforço, que todas as lutas, que todas as dores, que todo momento difícil que passarmos, se soubermos bem passar, nos aguardam aí, como ele colocou aqui, né? Perdi a página. Mas as luzes do alvorecer, acho que foi isso que ele falou aqui, né? Então, assim, no próprio Evangelho a gente tem essas promessas aí de um futuro melhor. Mas esse futuro melhor, como a gente já leu no começo, né? Deus, sendo justo, ele é imparcial. Ele não pode dar um futuro melhor para um e para o outro não. Então, ele dá tudo igual, né? Um ponto de partida igual para todos e nós vamos correr atrás por nosso esforço. Ele nos dá, inclusive, liberdade. E nós, cada um de nós vai fazer, né, o que bem entender com essa liberdade, que é o nosso livre-arbítrio,
que nós temos aí ao longo das encarnações. Quanto mais a gente errar no uso do nosso livre-arbítrio, mais a gente vai estar reencarnando de forma complicada, difícil, né? Se reajustando. E quanto menos a gente errar no uso do nosso livre-arbítrio, mais curta vai ser essa nossa jornada para esse futuro melhor que nos aguarda. Né? Essas promessas aí que Jesus nos fez, que todos esses espíritos vêm sempre ali corroborar para a gente. Então, que nós possamos estar sempre tentando fazer o nosso melhor, compreendendo os nossos semelhantes, que é qualquer pessoa, né? Quando elas não consigam fazer o melhor delas. Que talvez aquilo que a gente esteja julgando seja o melhor que elas possam para aquele momento, né? E porque na verdade a nossa responsabilidade para com Deus é com relação a nós mesmos, né? E não com relação ao outro. Cada um responde por si, né? Então que Deus nos abençoe a todos e que nós possamos fazer o melhor que a gente possa na nossa existência terrestre, que a gente acorde, não importa o que a gente fez no passado, não importa o que a gente fez ontem, não importa o que a gente fez hoje de manhã quando acordou, né? O que importa é tomarmos consciência, olhar para dentro de nós mesmos, se envergonhar, sim, daquilo que a gente fez e que não é legal, é assim, né? É muito íntimo e pessoal isso. E tentar não fazer de novo aquilo que nos incomodou e que a gente já sabe, como disse o texto, que não é legal. A gente sabe das nossas intenções, mesmo quando a gente tenta disfarçar, né, dissimular, elas ficam muito claras, né, e a gente sabe. Então, que Deus nos abençoe a todos e que a gente possa, de verdade, de coração, fazer o melhor que a gente possa, tá bom? Graças a Deus. Até mais. Boa tarde, meu nome é Silvia. A Aileen não pôde fazer esse trabalho hoje. Vamos vibrar por ela para que possa estar aqui conosco o mais breve possível. Eu vou ler um texto do livro Estude e Viva. Esse livro foi psicografado por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. E os espíritos que ditaram as mensagens foram Emmanuel e André Luiz. A primeira edição desse livro saiu em 1965. Nós vamos ver hoje o capítulo 16 desse livro. O interessante desse livro é que todos os capítulos, as mensagens estão relacionadas ao estudo de uma questão do Livro dos Espíritos e de algum item do Evangelho segundo o Espiritismo. O nome desse texto é Não Retardes o Bem. Ele tem como base o capítulo 15 do Evangelho, o item 10, e do Livro dos Espíritos, a questão 912. Eu vou ler um trecho do item 10 do capítulo 15 do Evangelho. O título desse texto é Fora da caridade não há salvação. Meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão contidos os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte eles viverão em paz. No céu, porque aqueles que a tiverem praticado encontrarão graça diante do Senhor. Esta dádiva é a luz celeste, a coluna luminosa que guia o homem no deserto da vida para conduzi-lo à terra prometida, e brilha no céu como uma auréola santa na fronte dos eleitos, e na terra está gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, vós, os benditos de meu Pai. Essa mensagem foi ditada por Paulo apóstolo em Paris no ano de 1860. Através desse texto, vemos que a caridade está em tudo que acontece de bom no planeta e no universo, que fora da caridade não há salvação. Vejamos a questão 912 do Livro dos Espíritos. Qual é o meio mais eficaz de se combater a predominância da natureza corpórea? Resposta: praticar a abnegação.
Se procurarmos no dicionário a palavra abnegação, vemos que significa desinteresse, renúncia, desprendimento. Portanto, o significado tem muita relação com caridade. A pergunta é sobre como combater a predominância da natureza corpórea, né? Então, todos nós aqui na Terra temos muita ligação com a carne, com as questões materiais da vida, né? E se ficarmos muito presos às questões materiais, nós não vamos evoluir o suficiente para conquistarmos planos mais altos, mais elevados. E a melhor forma e a única forma é de praticarmos a abnegação, diz o Livro dos Espíritos, ou seja, a prática da caridade. Porque a prática da caridade nos faz vermos o outro, seja ele quem for, como um irmão, um filho de Deus, tanto quanto somos nós, né? Agora eu vou ler o primeiro trecho da mensagem Não retardes o bem. A dádiva tem força de lei em todos os domínios da criação. A flor dá naturalmente do seu perfume, e o animal, em sistema de compulsória, oferece cooperação ao homem através do suor em que se consome. A criatura generosa dá concurso fraterno pelos recursos da caridade sem esperar petição alguma. E o usurário desencarnado cede, constrangido pelos mecanismos da herança, todas as posses que acumulou. Isso ocorre porque, no fundo, todos os bens da vida pertencem a Deus, que nos empresta, visando ao nosso próprio enriquecimento. Isto ocorre porque, no fundo, todos os bens da vida pertencem a Deus, que nos empresta, visando ao nosso próprio enriquecimento. Vemos aqui que a caridade é força de lei e para tanto nos fala da flor, né, que não pensa, não raciocina, mas também trabalha, também dá da sua parte para o mundo, né? Ela oferece o seu perfume. O animal oferece o seu trabalho, fornece alimento, né? A vaca, por exemplo, oferece o leite para o ser humano e nos oferece proteção, e tem animais que nos protegem, né? O cão, né, de guarda, o cão amigo, né, também nos oferece proteção. Vamos encontrar certamente outros exemplos na natureza. Tudo que existe foi criado por Deus e são dádivas que Deus oferece às suas criaturas. Nós, como seres entre os mais evoluídos aqui no planeta, né, entre os seres vivos, nós podemos realizar muito mais de caridade, e também significa que recebemos muito mais dádivas de Deus, não é? Tudo que sabemos, que aprendemos, recebemos auxílio de alguém para isso. E assim outras pessoas também precisam de nós ou contam conosco. O texto nos fala do usurário que acumulou bens, fez de tudo para acumular bens, mas, ao final da vida, através do desencarne, acabou transferindo esses bens, doando seus bens aos descendentes. De certa forma, pratica a caridade sem mesmo ter a intenção de praticá-la. Isso tudo deixa claro que tudo é de Deus e vem de Deus. Só que Deus realiza o bem através da sua criação. A planta, os animais nos auxiliam, mas também precisamos auxiliar as plantas, os animais e a nós mesmos. Auxiliar uns aos outros. Enfim, a caridade é o amor, é a lei do amor criada por Deus, que é sabedoria, perfeição e amor. Quando todos aqui na Terra praticarem a caridade, venceremos, né, o medo, o egoísmo, o orgulho, a vaidade. Só restará, né, a amizade, o carinho, a dedicação
E não precisamos de muito para fazer o bem, né? O bem pode se fazer de muitas maneiras, como uma palavra amiga, evitar uma palavra maldosa, saber evitar uma discussão e tantas outras atitudes que estão ao nosso alcance e que depende de nós nos mobilizarmos no momento em que percebemos o que temos a fazer. Vamos ver agora a outra parte do texto. Nele, os Espíritos nos inspiram atos de caridade. Desenvolve quanto possível a tua capacidade de auxiliar, porquanto, no tamanho de teu sentimento, podes ser o amparo material, ainda que ligeiro, no labor da beneficência, a palavra que esclarece e consola no combate da luz contra o assalto das trevas, a presença amiga que insufla a esperança ou o braço acolhedor que sustenta o companheiro atormentado pela exaustão. Recorda, porém, que existe o momento perfeito de auxiliar, seja ele conhecido como a ocasião da necessidade, a sugestão do trabalho, o propósito de ajudar ou o impulso da intuição. Aproveita o ensejo de ser útil com a inteligência de quem sabe que é preciso plantar hoje para colher amanhã. Para isso, no entanto, é imperioso que te desfaças de todas as exigências. Não temas farpas de censura em torno de tua dádiva e nem taxes a tua bondade com impostos de gratidão. O amor não cobra pedágio, seja quem for que passe por ele recebendo serviço. A ajuda com alegria de quem se honra com a faculdade de acrescentar as alegrias de que Deus dotou o universo. Sobretudo, não permitas que a oportunidade de auxiliar se deteriore em suas mãos. A dádiva retardada tem gosto de recusa, tanto quanto a refeição inaproveitada fere o equilíbrio do paladar. Auxilia quanto, como, onde e sempre que possas para o erguimento do bem comum. Não esperes que a desencarnação obrigue outros a distribuir aquilo que podes dar hoje no amparo aos semelhantes, para a construção de tua própria felicidade, uma vez que tudo aquilo que damos à vida na pessoa do próximo é justamente aquilo que a vida nos restitui. Vemos nessas palavras que com pequenos gestos podemos auxiliar alguém. Não é necessário ter muitos bens materiais ou muitos conhecimentos, embora o conhecimento auxilie bastante, o dinheiro faça falta em certos momentos, mas não há nada que o amor não supere. É preciso ter o desejo de auxiliar e não deixar aquele momento passar, porque o momento é aquele. Deixar para amanhã pode significar perder uma oportunidade de ser uma dádiva de Deus para alguém, uma palavra amiga, o silêncio no momento turbulento, uma prece com o desejo de auxiliar, confiante de que Deus pode tudo resolver, a calma em meio à confusão e tantos outros gestos que nossa intuição nos indica, porque a intuição é uma dádiva de Deus para nós. No livro Contos desta e doutra vida, pelo espírito do irmão X, psicografado por Francisco Cândido Xavier, podemos ler no capítulo 13 a história denominada A Dádiva, e nos fala sobre de onde vem a dádiva e vemos o exemplo de Pedro se doando no trabalho de amor no seu dia a dia. Eu vou ler. O nome da história é A Única Dádiva. Conta-se que Simão Pedro estava cansado depois de 20 dias junto do povo, banhara ferimentos, alimentara mulheres e crianças esquálidas e, em vez de receber a aprovação do povo, recolhia insultos velados aqui e ali.
Após 3 semanas consecutivas de luta, fatigara-se e preferira isolar-se entre alcaparreiras amigas. Por isso mesmo, no crepúsculo anilado, estava ele só, diante das águas, a refletir. Aproxima-se alguém, contudo, por mais que busque esconder-se, sente-se procurado. É o próprio Cristo que chega e fala. Começam a conversar então. Jesus pergunta: "Que fazes, Pedro?" E ele responde: "Penso, mestre." E o diálogo continua: "Estás triste?" Pedro responde: "Muito triste." "Por quê?" "Chamam-me ladrão." Jesus: "Mas se a consciência não te acusa, que tem com isso?" Pedro responde: "Sinto-me desditoso. Em nome do amor que me ensinas, alivio os enfermos e ajudo aos necessitados. Entretanto, injuriam-me. Dizem por aí que furto, que exploro a confiança do povo. Ainda ontem distribuía os velhos mantos que nos foram cedidos pela casa de Carpo entre os doentes chegados de Jope. Alegou alguém consideradamente que surrupiei a maior parte. Estou exausto, mestre. 20 dias de multidão pesam muito mais que 20 anos de serviço na barca." Jesus lhe diz: "Pedro, que deste aos necessitados nesses últimos 20 dias?" Ele responde: "Moedas, túnicas, mantos, unguentos, trigo, peixe." E Jesus pergunta: "De onde chegaram as moedas?" Ele responde: "Das mãos de Joana, a mulher de Cusa." "E as túnicas?" "Da casa de Zobalã, o curtidor." "E os mantos?" "Da residência de Carpo, o romano que decidiu amparar-nos." "E os ungüentos?" "Do lar de Zebedeu, que os fabrica." "E o trigo?" "Da seara de Zaqueu, que os fabrica." "E os peixes?" "Da nossa pesca." "Então, Pedro, que devo entender, Senhor?" Pergunta Pedro. Jesus responde: "Que apenas entregamos aquilo que nos foi ofertado para distribuirmos em favor dos que necessitam. A divina bondade conjuga as circunstâncias e confia-nos, de um modo ou de outro, os elementos que devamos movimentar nas obras do bem. Disseste servir em nome do amor." Pedro responde: "Sim, mestre." E Jesus fala: "Recorda então que o amor não relaciona calúnias nem conta sarcasmos." O discípulo, entremostrando súbita renovação mental, não respondeu. Jesus abraçou e disse apenas: "Pedro, todos os bens da vida podem ser transmitidos de sítio a sítio e de mão a mão. Ninguém pode dar, em essência, esse ou aquele patrimônio do mundo, senão o próprio Criador, que nos empresta os recursos por ele gerados na criação. E se algo podemos dar de nós, o amor é a única dádiva que podemos fazer, sofrendo e renunciando por amar." O apóstolo compreendeu e beijou as mãos que o tocavam de leve. Em seguida, puseram-se ambos a falar alegremente sobre as tarefas esperadas para o dia seguinte. Por estes relatos, nós podemos ver que a caridade nos alimenta, pois todo o bem que fazemos é uma oportunidade que Deus nos dá para desenvolvermos a nossa capacidade de amar. E amando, compreendemos melhor o mundo, a vida, Deus e a nós mesmos. Consequentemente, seremos felizes, apesar de tudo que tivemos que enfrentar na vida. Encerrando esse estudo de hoje, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, de estarmos buscando a paz de espírito, o contentamento da alma, desenvolvendo o amor com Cristo, como Cristo veio nos ensinar. A jornada é longa, mas venceremos um dia. Finalizando então, faremos a prece que Jesus nos ensinou,
vibrando amorosamente por todos aqueles que estão doentes nos hospitais da terra ou do plano espiritual, que recebam o auxílio que necessitam. Pedimos também por todos os médicos, enfermeiros e demais profissionais da saúde. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoarmos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigada.